Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB 21, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Angelina Peralva, professora emérita de Sociologia da Universidade Toulouse Jean Jaurès. O papo vai rolar tendo como pano de fundo o documentário satírico francês Merci Patron, uma produção do ano de 2016. No filme, o jornalista François Ruffin, também diretor da película, tenta levar o caso da família Clur até o bilionário Bernard Arnault, controlador do grupo LVMH, detentor de marcas de luxo como Louis Vuitton, Moët Chandon, Christian Dior, Kenzo, Bulgari, Sephora e a rede de hotéis de alto padrão Belmond, como Copacabana Palace. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers. Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé. C'est tout maintenant. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Jocelyne e Serge Clur são marido e mulher e vivem na penúria no norte da França, depois que a fábrica em que trabalhavam, que produzia vestimentas da marca Kenzo, foi transferida para a Polônia. Sem condições de sobrevivência digna e sem encontrar emprego, vão receber a ajuda de Ruffin para que sua voz seja ouvida pelo antigo patrão. O caminho encontrado é hilário e vai mostrar a verdadeira faceta do multibilionário francês e de sua corporação, e, ao mesmo tempo, nos permitir conversar sobre as agruras do mundo do trabalho atual em diversos níveis. Olá, Angelina. Obrigado por ter aceito esse convite. É um prazer ter você aqui no Cine Trabalho. Obrigada a você pelo convite, Rodrigo. É um prazer para mim poder conversar sobre Merci Patron. Isso, vamos nesse filme que é muito instigante e engraçado. Né? Qual filme engraçado? Por que você escolheu esse filme, Angelina? Olha, eu gosto muito de cinema. Agora, eu acho que esse filme tem uma característica que eu não vi jamais em nenhum outro filme. Ele, não sei como a gente pode definir, mas enfim, eu acho que ele é um filme ação, ele é um filme luta, ele é um documentário, mas é um documentário que tem uma particularidade, que é o fato de ele criar a ação que ele vai registrar, né? Ou seja, por isso que eu acho que a gente talvez possa falar de filme luta, porque ele não registra situações passadas que ele reconstitui, ele registra uma luta em curso. Então ele ou seja, para mim, um filme extremamente original e que trata das questões mais atuais, né? Ou seja, das transformações do trabalho e das dificuldades da própria luta no contexto atual. Então, realmente, é um filme muito interessante. Realmente, nós vamos trazer alguns desses aspectos relacionados com o mundo do trabalho e os aspectos relacionados à luta aqui também. A primeira que aparece, o que a gente pode puxar em primeiro lugar sobre o trabalho no filme, é a questão da externalização das empresas, né, do desemprego causado pela levada das fábricas para outros lugares, né? Então, e as fábricas, o filme mostra, cada vez indo para alguns lugares que seja mais atraente, ou seja, o custo menor da mão de obra, salários menores, condições de trabalho piores, né? E isso aparece muito no filme, não é? Sim, ou seja, isso, digamos, é uma das condições contemporâneas que tornaram a região de onde vem o François Ruffin, que é a mesma região de onde vem o Arnaud Bernard, que é o patrão, digamos, do filme, é uma região sinistrada, porque é uma região que construiu a sua economia dentro ou seja, onde a indústria têxtil foi muito importante. Qual região que é? É a região, hoje se chama Nord-Pas-de-Calais, ou seja, é todo o norte da França, né? Que começou a se transformar do ponto de vista econômico nos anos 70,
quando a Ásia começou a crescer do ponto de vista da indústria têxtil. Aí depois, com a globalização, a questão da relocalização das indústrias se tornou um modo de produção que foi muito discutido, mas cujas consequências o François Ruffin vai retratar nesse documentário. É um documentário, ou seja, eu acho que ele tem essa característica, que é que tanto o patrão, né, quanto o diretor, que é ao mesmo tempo um personagem do filme, né, eles vêm daí. Então é uma região que ambos conhecem profundamente, né? Ou seja, todos os seus problemas, inclusive, quer dizer, a questão da captura política dessa região pelo Front National. Sim, Front National, que é o partido de extrema-direita na França, do Le Pen. Isso. Dos Le Pen. Que já disputou dois segundos turnos em eleição presidencial, né? Um primeiro com Chirac e um segundo com Macron em 2017. Isso aí a gente vai abranger outros pontos em comum dessa virada da extrema-direita, do crescimento da extrema-direita, mas é interessante, então, que o partido de extrema-direita francês ele ganha corpo em um local onde há realmente a perda dos empregos pela globalização. Né? Isso é muito interessante, a gente pode fazer outros links mais à frente em relação a isso, principalmente, que é muito interessante, falando, essa cidade, Poix-du-Nord, deve ser dessa região, a região onde tinha a fábrica, e a fábrica foi fechada. E que o vendedor na loja diz que é feito lá, ainda era feito lá e já estava fechado há muito tempo. Né? Então, essa coisa do feito na França e não feito na França. Então, realmente eles tentam ainda se defender disso, né? Com certeza, ou seja, a ideia de comprar produtos fabricados na França, quer dizer, tanto produtos alimentares quanto, enfim, os produtos de consumo mais imediato, roupa, enfim, todo tipo de coisa, essa ideia é uma ideia, digamos, de resistência contra a globalização. Então, ela é uma ideia muito importante do ponto de vista da opinião pública, do impacto sobre a opinião pública. Daí o fato de que o Bernard Arnault dizer que era tudo fabricado na França, entende? Eu vi uma vez um programa de televisão que estava mostrando que quando a etiqueta vem fabricado na França, às vezes não é uma mentira, é que a etiqueta foi fabricada na França. Foi finalizado colocando a etiqueta. Colocando a etiqueta, exatamente. Mas que é essa hipocrisia. Mas o mais interessante é isso, como eles ganham força a partir de algo que foi criado por eles mesmos. Né? Eles criam a crise e se aproveitam da crise. Né? A sua pesquisa, boa parte da sua pesquisa desenvolve a questão do ilegalismo. Onde você coloca os ilegalismos aí nessa situação? Eles estão em toda parte, né? Ou seja, digamos, o filme começa mostrando a relocalização do centro financeiro da LVMH, não é? Ou seja, que é a indústria do luxo que o Bernard Arnault pilota. Ele hoje é a terceira fortuna do mundo, segundo a Forbes, né? A relocalização em Bruxelas. Então, o François Ruffin vai com o seu carrinho e sua camiseta I Love Bernard, né? Ele vai até Bruxelas, leva um inspetor das finanças belga para tentar encontrar Bernard Arnault, a direção da FNH, para discutir a questão de por que essa relocalização, não é mesmo? Ou seja, por que é isso? Ou seja,
o que é o ilegalismo? O ilegalismo é a maneira de você jogar com as fronteiras para obter vantagens, né? Então, na globalização, eles fazem isso o tempo todo, quer dizer, relocaliza a produção, relocaliza As finanças, o centro financeiro, as finanças, ou seja, você tem para pagar menos imposto. para pagar menos imposto, né? Então, você tem o tempo todo, é isso que a globalização permite, no fundo, né? O tempo todo esse atravessar das fronteiras, que é um atravessar de fronteiras legais, né? Ou seja, você escapa da proteção da legislação do trabalho a partir do momento em que o seu espaço não é mais apenas um espaço nacional, concernido por aquelas fronteiras, né? Você pode usar de outras possibilidades. É muito interessante que o filme mostra o Arnaud como um predador, né? E me parece no sentido que ele vai para um lugar, explora, explora, explora e abandona aquele local. Uhum. Tanto essa fábrica do norte lá da França, mas isso mostra também quando leva a fábrica para a Polônia e quando os salários ficam altos demais, leva para a Bulgária. Quando os salários da Bulgária ficam altos demais, já fala, olha, tem muito desemprego lá na Grécia. Vamos para a Grécia. Ou seja, é uma coisa impressionante esse movimento capital, ou seja, essa capacidade de deslocar as empresas é o que faz, por um lado, a força dos patrões, né? Ou seja, a força do capital e a dificuldade da luta, né? Ou seja, porque onde a luta pode se dar, você tem um patrão que se tornou invisível, né? Então, o único lugar onde ele é encontrável é a Assembleia dos Acionistas. Essa da Assembleia é muito boa, né? É muito boa, né? Ou seja, o François Ruffin, em verdade, eu li uma entrevista dele sobre o filme, ele já está perseguindo a Assembleia dos Acionistas da LVMH muitos anos antes de fazer o filme, né? E a ideia do filme vem para ele um pouco a partir disso, ou seja, o grupo dele, né, que é o do jornal Fakir, já tinha feito uma investida na Assembleia dos Acionários da LVMH. E é interessante porque ele vai utilizar esse espaço, quer dizer, que não é diretamente acessível aos trabalhadores que ficaram em situação de desemprego, mas ele vai utilizar, ele enquanto grupo de ativistas, grupo de militantes, eles vão utilizar esse espaço enquanto um espaço de luta, se dirigindo, ou seja, e esse deslocamento eu acho que é muito interessante. Se você comparar com outros filmes, por exemplo, o filme que vocês discutiram, eles não usam black tie. O contexto de luta é um contexto muito diferente, né? Neste caso, como passa por esse espaço que é a Assembleia dos Acionistas, né? Na verdade, é a opinião pública que está sendo visada, tá certo? Quer dizer, a opinião pública que é sensível ao desemprego dos trabalhadores, a opinião pública que é sensível à relocalização das empresas em outros países, né? Então, eu achei muito interessante a maneira como eles imaginam de superar essa dificuldade, que é a dificuldade da luta contra um patrão invisível, né? Ou seja, reinventar a luta contra um patrão invisível, tornando esse patrão visível. Você falou isso, me veio uma cena do filme que o casal empobrecido que está desempregado há anos e pode perder a casa, e ele vê um filme, o dono da casa, o marido, ele vai ver um filme e se inspira no filme, que ele diz,
quando forem tomar minha casa, eu vou explodir, eu vou botar fogo na minha casa. Isso ele se inspira num filme. E no filme é muito interessante que no filme existe a pessoa, mostra um filme dentro do filme, ele vendo o filme. E no filme tem a pessoa que vai tomar a casa, ela está corpórea, ele é um filme antigo, né? E você captou isso. Lá ele poderia, no filme antigo, ele poderia atacar aquela pessoa, pelo menos fisicamente, tentar bater nessa pessoa. Agora nem isso, né? Não é isso, ou seja, é uma série, La Petite Maison dans la Prairie, ou seja, A Casinha no Campo, é uma série de grande impacto popular na França, é uma série americana, mas de que os franceses gostam muito, já é uma série antiga. Então, quando ele mostra essa cena, né, ou seja, a cena da casa que vai ser incendiada, que vai ser implodida, mas não vai ser entregue, isso é uma coisa que fala para todos os franceses, porque todos os franceses conhecem essa série. E vamos ficar nesse casal. Então, o filme mostra um casal e esse casal está em completa crise financeira desde que eles perderam o emprego, eles trabalhavam juntos. E são pessoas brancas, né, do interior da França, então um francês típico do interior, assim, né, classe trabalhadora, provavelmente que viveu, eles já têm alguns, lá os seus 50 anos, me parece, né? Então eles viveram os 30 gloriosos na França, né, e agora se veem nessa situação. E eles falam, mas eles ao mesmo tempo falam que eles nunca viram o mar, nunca tiveram férias, eles têm que trabalhar o tempo inteiro. Isso é um outro problema. Então pegamos o primeiro problema, que é o problema da exportação dos empregos, vamos dizer assim, e o resultado pode ser também dos brancos, né? Então os brancos, os franceses brancos, em completa crise, abandonados. E isso vai ter consequências muito grandes, não é, Angela? Sim, com certeza. Ou seja, isso aí é um problema efetivamente, quer dizer, algumas pesquisas mostram que a partir do momento em que a economia se transforma, que há um declínio industrial, que esse segmento da população ele vai ser completamente deixado de lado, ou seja, não há reconversão possível para ele, ou a reconversão é muito difícil. Há, em parte, enfim, há segmentos que vão se reconverter. O filme mostra, inclusive, a dirigente sindical que consegue um emprego, etc. Mas, enfim, não tem para no hospital, como chofer de ambulância, no ramo de serviços, saiu da indústria e foi para os serviços. Mas não tem para todo mundo, não é? Ou seja, e o tipo de qualificação que era exigido de um trabalhador de fábrica não é o mesmo que vai ser exigido nos serviços, etc. O que algumas pesquisas mostram nesse momento é que você vai ter uma separação entre migrantes e trabalhadores brancos franceses, os ressentidos, digamos assim. Porque os migrantes, curiosamente, quer dizer, uma parte deles, em todo caso, vai conseguir uma reconversão em serviços terceirizados. Ou seja, uma parte vai se globalizar, ou seja, vai dar o que a literatura chamou dos migrantes circulantes. Mas mesmo dentro da França, por razões que não são muito facilmente compreensíveis, mas muitos deles conseguem se reconverter nos serviços através de mecanismos de terceirização, criando pequenas empresas, por exemplo, de prestação de serviço na área da segurança, para supermercados, ou no comércio de alimentos. Enfim, há toda uma série de setores que permitem a uma parte da população migrante se reconverter, ao passo que uma parte da população, dos trabalhadores pobres franceses, como é mostrado no filme, não se reconvertem e, enfim, há uma produção de discursos racistas que o Front National vai
alimentar, né? Vai capturar e vai alimentar com a ideia de um retorno à separação entre franceses imigrantes, estrangeiros, né? Ou seja, pedindo que o Estado dê uma prioridade ao atendimento desse tipo de população, ou seja, é onde a extrema-direita vai entrar. Tá, e aí nós vamos chegar, né, eu quero chegar com você lá nos coletes amarelos. Mas antes disso, então, para a gente chegar lá, você estava me contando da trajetória, né, do diretor e protagonista do filme, do François Ruffin. Né? Então, o filme ele teve um impacto muito grande na França, você me dizia, não foi? Ah, com certeza. Ou seja, o filme. O François Ruffin é um jornalista, mas ele jamais se adaptou realmente, digamos, ao trabalho no âmbito da imprensa corporativa, institucional, etc. Ele teve uma trajetória rápida e, em seguida, ele fundou um jornal que é o Fakir, que é um jornal alternativo que vive de meios alternativos. E tudo que ele fez sempre foi no contexto da luta do Fakir. Né? Ou seja, tanto que é isso, ele começou a perturbar as Assembleias Gerais do Bernard Arnault muito antes de fazer o filme, que foi feito em 2016, né? Quer dizer, foi lançado em fevereiro de 2016. E o filme teve uma trajetória muito interessante, porque ele foi lançado primeiro no interior da França, na região de Amiens, em fevereiro, e em março, no final de março, o François Ruffin aceita fazer uma projeção desse filme numa ocupação da Praça da República, que vai se chamar Nuit debout, Noite em Pé, né? Porque a ideia era de que eles iam passar a noite ali em pé, que foi uma grande manifestação contra a legislação do trabalho que estava sendo proposta pelo governo François Hollande. E então o filme... Um governo supostamente de esquerda, não é? Governo socialista, de esquerda, supostamente de esquerda, mas, como em muitos outros países, com traços, enfim, progressista, culturalmente progressista, mas economicamente neoliberal. Uma esquerda que entendeu que não havia solução, que era preciso se adaptar à globalização. Não se adaptar à globalização seria morrer economicamente. E então o François Hollande propôs uma legislação do trabalho que, digamos, suprimia toda uma série de dispositivos de defesa, de proteção do trabalhador na França. E a ocupação da Praça da República ela veio na esteira de algumas manifestações que estavam sendo organizadas pelos sindicatos, mas ela foi feita por uma esquerda, digamos, a esquerda dos sindicatos, a esquerda do Partido Socialista, etc. Ou seja, uma diversidade de movimentos que ocuparam a praça, e o ato inaugural da ocupação da praça foi a projeção do documentário do François Ruffin. Então, a ocupação da praça durou 2 meses, foi até o final de maio, mais ou menos, quer dizer, o ponto forte do movimento, e o movimento foi derrotado, porque a legislação do trabalho foi adotada por um dispositivo de exceção, não, ou seja, que existe na Constituição francesa e que permite ao executivo, em determinadas circunstâncias, prescindir do voto do legislativo. O governo francês não tinha, naquele momento, uma maioria suficiente para fazer votar a nova legislação do trabalho. Então, o filme entrou muito na esteira desse movimento e deu ao François Ruffin uma projeção muito grande. Um ano depois, quer dizer, em fevereiro de 2017, o filme foi consagrado na cerimônia do César, que é o maior festival nacional de cinema francês. Na França há 2 festivais de cinema, 2 grandes festivais de cinema, a cerimônia dos César no início do ano, e em maio o Festival de Cannes, que é um festival internacional. Tem uma outra característica, né?
O César ocorre mais ou menos na mesma época do Oscar, nos Estados Unidos. E o filme foi premiado como o melhor documentário do ano de 2016. Então, tudo isso deu ao François Ruffin uma projeção muito grande e ele se candidatou nas nas legislativas de 2017 e foi eleito. Então, hoje ele é deputado, como eu disse no início, né? E foi fazer depois um outro documentário na esteira do movimento dos coletes amarelos, né? Ou seja, que é um movimento que surge, agora eu estou confusa, não me lembro mais se foi na sequência, ou seja, em novembro de 2017 ou se foi em novembro de 2018. 2018. Os coletes amarelos foi 2018 para 2019. Isso, exatamente. Porque eu estava lá na França, então eu sei por conta disso, justamente no momento. E aí, digamos, no contexto desse movimento dos coletes amarelos, ele fez muito rapidamente, François Ruffin fez muito rapidamente um segundo documentário que se chama Je veux du soleil, eu quero sol, que foi um road movie em torno das rotatórias, né, ou seja, ocupadas pelos coletes amarelos. Vamos chegar lá. Deixa eu voltar só um pouquinho contigo, Angelina, da questão da ocupação da Praça da República. Uhum. Quando eu estive lá na França, uma vez eu estava passando com alguns professores, nós estávamos passando pela praça, e um professor começou a me falar das noites em pé. E o que ele me falou é que ele nunca tinha visto uma violência policial tão grande quanto daquele momento. Ele disse que a polícia veio batendo e batia em todo mundo, batia em quem estivesse pela frente, bateu nos professores. Ele disse que foi uma coisa incrível, né? E hoje, um dos grandes debates hoje na França, não só na França, como nos Estados Unidos, no Brasil, é justamente a violência policial em cima dos trabalhadores. É muito interessante, muito simbólico. É uma derrota, e aí você fez o link lá com eles não usam black tie, tem a violência contra os trabalhadores, só que aqui no Brasil, né? Então nós estamos falando na França. Então um ataque a professores, ataque a manifestantes, ataque a políticos, utilizando a polícia. E isso vai se repetir com os gilets jaunes, os jalecos amarelos mais na frente. Eu acho muito interessante essa observação, Rodrigo, porque a gente tem a impressão que há uma acentuação da violência policial que corre em paralelo, digamos, da extensão, do aprofundamento da crise do neoliberalismo. Essa é que é real, entende? Quer dizer, essa violência policial se torna necessária, desabrida e surpreendente de uma certa maneira, né? Ou seja, é como se houvesse por parte do poder uma intolerância em relação às manifestações, em relação à contestação, à discordância em relação às orientações do poder. Então, efetivamente, tudo isso veio num crescendo, é verdade, ou seja, as manifestações da ocupação da Praça da República, que se transformou numa ocupação nacional de praças em seguida, e essa ocupação era um espaço de discussão e de convergência de diferentes movimentos, quer dizer, ela transbordou em muitos sentidos a própria discussão sobre a legislação do trabalho, né? Ela foi violentamente reprimida por um governo de esquerda, né? Por um governo de esquerda. E a política não mudou na sequência, né? Ou seja, porque o Macron, quando ele se viu a braços com o movimento dos jalecos amarelos, dos coletes amarelos, ele também desencadeou uma repressão contra os movimentos que é absolutamente surpreendente no contexto francês, europeu. Não é que não houvesse antes violência policial. A violência policial sempre existiu, nunca deixou de existir. Mas ela foi contida. A polícia, de uma certa maneira, havia sido civilizada. E ela
perdeu esse traço de civilização. Ela, isso foi uma das grandes discussões no movimento dos coletes amarelos, ela passou a usar, eu não sei como é que chama no Brasil, os flashballs, que são as armas não letais. Isso. Ela passou a usar armas não letais e essas armas não letais, elas provocam ferimentos graves, né? Então, cegueira, né? A gente conhece isso no Brasil também. Então, é uma violência policial que foi num crescendo, né? Ou seja, que ela foi extremamente importante no momento da ocupação da Praça da República, mas ela não se reduziu em seguida, ou seja, ela só fez aumentar. Sim, porque ela ia em cima, né, dos coletes amarelos o tempo inteiro, né, e ela estava presente. E agora a discussão toda na França, porque o governo quer passar uma lei justamente não permitindo a divulgação de imagens dos policiais agredindo. Né? E agora está tendo manifestações nas praças novamente contra isso, né? Na mesma Praça da República. Exatamente. Ou seja, e essa lei aí, digamos, o Macron já entendeu que ela não vai passar, porque ele já disse, não, nós vamos modificar, etc. Ou seja, foi uma espécie de balão de ensaio, mas eles já estão sabendo que não vai ser possível, porque é simplesmente inconstitucional. Mas vamos voltar para os brancos. Então, os brancos, eles são justamente aqueles que vão fazer o movimento fortíssimo dos coletes amarelos. Então, lembrando que se a questão trabalhista, as noites em pé, eles contestavam, era uma legislação trabalhista principalmente direcionada ao pessoal urbano, que atingiria inclusive os de origem estrangeira ou imigrantes ou descendentes de imigrantes das periferias das grandes cidades. Aqui nós estamos falando de um outro problema. Então, esses brancos das cidades do interior, não providas de transporte público, tendo que se circular com o carro, e os coletes amarelos acontece justamente uma crise que por uma questão de proteção, pelo menos era dito isso, de proteção ao meio ambiente, haveria uma taxação maior do combustível, e isso, para essa população que já estava empobrecida, isso foi como tacar fogo no barril. Então, é justamente essa população que foi para as rótulas, né, as rotundas, para fazer esse movimento. Né? Comenta um pouco, Evangelina, disso. Então, isso foi um elemento excepcional, eu diria, essa possibilidade da mobilização de uma população pobre do interior da França. No documentário que ele lançou em 2019, né, em abril de 2019, o François Ruffin, esse Je veux du soleil, eu quero o sol, o François Ruffin mostra situações de pobreza que você não imagina existirem num país como a França. Gente que se alimenta nas latas de lixo. E isso foi uma observação que os jornalistas fizeram. Gente que não tem, como no filme, como no Merci Patron, gente que não tem como se aquecer no inverno, porque não tem meios para se aquecer no inverno. Então, são situações de pobreza que você não imagina e que efetivamente suscitaram essa mobilização com a questão da taxação dos combustíveis. Então, foi um deslocamento, quer dizer, de um movimento urbano para um contexto rural. Quando esse filme foi lançado, eu estava morando num vilarejo de 350 habitantes no sudoeste da França. E eu vi numa sala de cinema do departamento, né, 40 quilômetros de onde eu morava, o lançamento desse filme, numa sala de 500 pessoas lotada.
E o filme percorreu a França nesse sistema, quer dizer, também ele teve uma circulação nacional alternativa antes de entrar em circuito regular no cinema, porque ele fala muito dos problemas que as pessoas estão vivendo, que são problemas invisíveis. Isso foi uma coisa que pesou muito na consciência dos franceses, ou seja, muita gente, seja prefeitos de pequenas cidades, ou jornalistas que se deslocaram para observar essas manifestações, essa ocupação das rotatórias, é muito interessante, porque o formato é o mesmo da Praça da República, só que são rotatórias, quer dizer, que no meio das estradas, que ficam no cruzamento de diferentes estradas que vêm de pequenos vilarejos. Então, nessas ocupações, você tinha de tudo, e as pessoas emergiram de uma certa maneira. Foi uma observação, quer dizer, pessoas que você não via mais, elas emergiram para uma sociabilidade que passou a ser lugar para encontrar emprego, passou a ser lugar para ouvir, ver na televisão instalada de maneira um pouco selvagem nos fios de eletricidade daquele lugar, ou seja, a criação de novos meios de luta. É um pouco a mesma coisa que Merci Patron, ou seja, o que eu estava dizendo, quer dizer, que a dificuldade da luta nas condições que foram impostas pela globalização é a mesma dificuldade da luta que trabalhadores pobres que estão em situação de abandono, né, encontram para se dirigir ao poder político. Então, essa experiência da Praça da República, ela reverbera em todo o país, primeiro nos centros, nos grandes centros urbanos, mas no movimento dos coletes amarelos, ela vai reverberar na ocupação dessas rotatórias. Então, isso é uma coisa muito interessante. Não tem ninguém dizendo nós vamos lutar assim, vamos organizar o partido. Não, é uma coisa absolutamente horizontal, um movimento absolutamente horizontal e espontâneo, alimentado pelas redes sociais, evidentemente, porque isso é uma coisa que todo mundo tem, né, para comunicar, mas que vai provocar um outro deslocamento político importante, eu diria, que é a questão das assembleias cidadãs. Tá? Ou seja, faz muitos anos que os cientistas políticos, sociólogos, alguns, né, uma parte deles, está dizendo, olha, tem uma crise da democracia representativa, nós temos que encontrar alternativas de criar espaços maiores de participação. E o movimento dos coletes amarelos foi um movimento importantíssimo para produzir esse deslocamento, tá certo? Ou seja, que não está institucionalizado, que não está nada disso, mas, enfim, houve uma experiência que é uma experiência nacional que terminou com o Macron dizendo, tá, tudo bem, vocês estão querendo, então tá, vamos criar um espaço de discussão das questões ambientais para ver como nós encontramos soluções coletivas que sejam aceitáveis para todo mundo, tá certo? E com isso foi criada por sorteio uma Assembleia Cidadã que discutiu todas essas questões, que agora o relatório ele está querendo jogar na lata do lixo, tá certo? Mas isso é um outro momento, né? Já tem, então, mobilização, campanha, tudo isso dizendo não jogue na lata do lixo aquilo que nós fizemos. Né? Mas porque é interessante, porque a questão ambiental, que é uma questão urgente, é uma das principais, se não a principal questão que nós temos, ela, quando dissocia-se do social, ela perde, inclusive, o seu próprio sentido. Total. Né? Total é o sentido. Você pensar o ecológico sem o social, você matou o ecológico já de início. Claro, né? exatamente. Então, é isso que se mostrou. Né? A crise francesa é justamente isso. Agora, eu queria só voltar uma coisa que a gente falou aqui ano passado, identificar. Né? Então, tem um problema com os ressentidos, os brancos franceses, que nós vamos encontrar esse problema nos Estados Unidos, que vai favorecer figuras como o Trump, e aqui no Brasil também, né? Essa massa de ressentidos que se acha prejudicada por algum
momento e que a extrema-direita sobe. Um outro ponto que eu queria falar contigo também, Angelina, só comentar aqui, é que isso que você notou da luta, ela passa por uma rotatória, ela tem uma coisa de muito inteligente por trás dela. Porque há uma sabedoria que está se passando entre as pessoas que o capital não liga muito mais se você fizer uma greve em uma fábrica, se você fizer uma greve em um banco, o que quer que seja. Isso não faz mais sentido, porque o capital hoje ele concentra-se na circulação, ele é mais importante na circulação. O grande capital, ele vai, como a gente viu aqui, se der algum problema na fábrica da Bulgária, ele coloca no Madagascar, como disse lá, ele coloca ali. Só que o problema é quando você para essa circulação. E os Gilets jaunes, os coletes amarelos, fizeram justamente isso. Eles pararam a circulação. Quando você para a circulação, aí você cria realmente o problema. Aí está uma fase da luta. E por isso que a gente vê o quanto que os governos ficam desesperados quando há um movimento do mesmo tipo. Aqui no Brasil nós tivemos o movimento dos caminhoneiros. Se você faz isso, essa paralisação da circulação, você vai causar um grande problema. Aí você vai causar um grande problema. Então a luta dos trabalhadores ela tem que mudar, porque o capital mudou também. Ou seja, isso tudo são as dificuldades da mobilização, isso tudo são as invenções, efetivamente, que o movimento vai criando, né? Ou seja, que a gente tem um pouco de dificuldade de antecipar, né? E que o movimento vai criando na própria luta, né? Ou seja, as ocupações de praças, que acabam sendo espaços de experimentação, a ocupação das rotatórias e o bloqueio do transporte, efetivamente, no Brasil, o governo Temer, né? Ou seja, o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros é um negócio, ou seja, é algo que nenhuma greve poderia ter criado, isso é certo, né? Aí a questão, Rodrigo, é como é que você consegue canalizar, quer dizer, que deslocamentos políticos é possível produzir para que esse movimento desemboque em alguma coisa que seja positiva para todo o país, né? Ou seja, a greve dos caminhoneiros no Brasil foi um dos elementos que desembocou no governo Bolsonaro, porque a presença da extrema-direita foi muito forte naquele momento. Eu acho que a gente nem conseguiu digerir ainda totalmente o que foi aquilo. A extrema-direita também estava presente no movimento dos coletes amarelos, né? Mas, enfim, todo mundo estava presente. Essa é que é real. No movimento dos caminhoneiros também todo mundo estava presente. Tinha esquerda, tinha direita, tinha um pouco de tudo, né? Mas a gente... eu acho que a grande questão, entende? Quer dizer, é que tem uma dinâmica que faz esses movimentos reverberarem, que a pandemia um pouco interrompeu, enfim, não totalmente, porque a grande mobilização dos Estados Unidos que levou à queda do Trump, né, aconteceu no meio da pandemia também. A gente não pode prever esses acontecimentos, não tem muito como prever esses acontecimentos, mas eu acho que é interessante olhar também para a questão dos deslocamentos políticos, né, ou seja... E que o movimento dos coletes amarelos colocou para mim de maneira muito forte foi isso, que já tem sido colocado, digamos, desde o início dos anos 2000, que são os limites da democracia representativa e a necessidade de a gente instilar pelo menos um pouco de participação nas tomadas de decisão, tá certo? Ou seja, e esse exemplo dos coletes amarelos é claro. Não pode preservar o clima sem pensar no social, sem pensar... No social. Né? E nada resolve se não houver uma ocupação. Então, na verdade, se não tiver movimentação, o trator
passa por cima. Pode crer. Angelina, qual que é a tua cena favorita mais marcante para você do filme? É difícil, porque o filme é uma série de situações muito engraçadas, né? Ou seja, ele tem essa força também, que é de não ser um filme doutrinário, sobre um tema que se prestaria muito, né, a ser um tema doutrinário. Ele é um filme que cria uma série de situações engraçadas. Mas eu acho que a cena talvez que mais me fez rir foi uma das últimas intervenções do coletivo Fakir na Assembleia Geral da LVMH, onde você vê que eles estão chegando, tem uma barreira de polícia primeiro na entrada, né? E então na Assembleia os acionistas, que evidentemente participam de um imaginário liberal do mundo, dizem para o Bernardo, mas, puxa vida, o que é isso? Não é? Ou seja, onde é que nós estamos entrando? Quer dizer, temos que entrar aqui no meio de uma barreira de polícia? E ele responde, olha, eu sinto muito, mas, enfim, nós estamos sendo invadidos, né? Então, só tem essa solução. Espero que em algum outro momento essa solução possa ser abandonada. Quer dizer, e é muito interessante, porque é o poder econômico se arvorando de uma mentalidade liberal. Eles gostariam de ser liberais, mas, ao mesmo tempo, como eles esmagam de fato, né, a lógica econômica é uma lógica de esmagamento da população, então tem que usar a polícia também, tá certo? Não tem outro jeito. Realmente, hoje já não há mais como o neoliberalismo não ser autoritário. Né? Claro. Ele tem que ir para a força mesmo, e no filme dá um sinal forte de que quem está ao redor dessas figuras são seguranças ex-policiais. A questão social ela volta a ser um caso de polícia no neoliberalismo. Exatamente. Como foi aqui no Brasil, como foi no século XIX, como foi na Primeira República nossa, Velha República, aqui no Brasil. Isso. Ô, Angelina, foi um prazerzão ter tido aqui, foi um ótimo papo. Infelizmente, o nosso tempo não dá mais para a gente prosear um pouquinho mais. Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez, Rodrigo. E até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!